E ontem foi dia de debate o último para as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Donald Trump e Joe Biden ficaram frente a frente. E este último debate americano teve um tom bem mais moderado que o primeiro. Os americanos tiveram a chance de saber quais são as propostas do republicano e do democrata. Dessa vez, os microfones foram cortados para que nenhum dos dois pudesse interromper o outro. A pandemia do coronavírus, claro, foi o primeiro grande tema desse encontro e Trump prometeu uma vacina nas próximas semanas. Não está garantido, mas vai sair até o final do ano. Acho que é uma questão de semana, sim. Já começaremos a distribuí-los. Esse é o mesmo sujeito que disse que a pandemia acabaria na Páscoa. Foi ele que disse, no verão vai acabar. Estamos chegando ao inverno sombrio e ainda não há um plano por parte do presidente. Donald Trump também acusou o filho de Joe Biden, Hunter, de os dois, o candidato e o filho, terem recebido dinheiro da Rússia, da Ucrânia e da China. O democrata, claro, retrucou dizendo que nunca recebeu dinheiro do exterior e que isso está comprovado em suas declarações de renda. Eu divulguei todas as minhas declarações de imposto de renda, 22 anos. Você não divulgou um ano sequer. O que você está escondendo? Joe Biden também usou essa resposta para voltar a falar da transparência nas declarações de imposto de renda do Donald Trump. Nos últimos anos, o atual presidente não pagou ou então pagou valores irrisórios, como $750. Mas o republicano disse que o que aconteceu foi que ele pagou antecipadamente. Eu falei com os meus contadores. Assim que a auditoria terminar, eu vou apresentar as minhas declarações para mostrar como as minhas empresas são tão bem-sucedidas. $750 de imposto. Eu perguntei há uma semana, o que eles pagaram? O senhor fez um pré-pagamento de dezenas de milhões de dólares. Eu pago antecipado dezenas de milhões de dólares. E os conflitos raciais no país também foram discutidos. Eu falei com os meus contadores. Assim que a auditoria terminar, eu vou apresentar as minhas declarações para mostrar como as minhas empresas são tão bem-sucedidas. $750 de imposto. Eu perguntei há uma semana, o que eles pagaram? O senhor fez um pré-pagamento de dezenas de milhões de dólares. Eu pago antecipado dezenas de milhões de dólares. Agora aqui o trecho sobre o racismo no debate de ontem. Há racismo estrutural neste país. E nós sempre dissemos que a gente encarar isso. A gente diz, todo mundo é igual aqui. Mas a gente nunca cumpriu isso, nunca viveu isso. Com relação aos meus relacionamentos com todos, as relações são excelentes. Eu sou a pessoa menos racista aqui dentro. Não consigo nem ver a plateia, porque está muito escuro, mas não importa. Eu sou a pessoa menos racista nesse auditório. Bem, o ouvinte da Rádio Bandeirantes acompanhou ontem ao vivo o debate entre Donald Trump e Joe Biden na transmissão que nós fizemos aqui junto com a Band News TV. E agora, direto dos Estados Unidos, o nosso correspondente Eduardo Barão, que também acompanhou com muita atenção o debate, e a mediadora, hein, Barão? Olha que show que aquela jornalista deu, Kristen Welker. O que você pode contar para o nosso ouvinte sobre ela também a estrela do debate, Barão? Bom dia. Bom dia, Thaís. Bom dia para o Pedro, para a Mariana, todo mundo no Brasil. Pois é, o Boechat, meu amigo Boechat, dizia que o mediador, quando não aparece muito, Thaís, é que ele foi bem. E a Kristen Welker não apareceu muito, né? Ela só deixou a bola rolar, uma vez tocando para um, tocando para outro. Ela foi muito bem mesmo. Agora, foi um debate completamente diferente do primeiro, né? Quando praticamente não tivemos um debate, tivemos ali uma briga, uma confusão. Ontem não, principalmente por causa do Donald Trump, que estava muito mais comedido, muito mais calmo na dele, aguardando os momentos dele falar. E segundo a imprensa aqui dos Estados Unidos, é curioso, né? Porque os democratas entendem que o Biden venceu de lavada. Os republicanos entendem que o Trump ganhou de lavada. E a gente tem aqui canais de TV que se posicionam politicamente, e isso também aparece nessa leitura dos telespectadores desses canais, né? Então, não teve um grande vencedor. Quem acompanhou conseguiu ver um debate muito mais calmo do que o primeiro, mas
muita divergência também. Então, para aquele eleitor que não está indeciso até agora, ou que estava indeciso até ontem à noite, né, ele conseguiu analisar muito bem o que pensa o Biden e o que pensa o Trump, de formas muito divergentes. Como vocês fizeram agora há pouco um resumo, a pandemia do coronavírus dominou o primeiro bloco do debate, mas aí outros assuntos vieram à tona. O Trump sempre quis pegar no pé do Biden na acusação que um tabloide aqui de Nova York trouxe na semana passada, referente a negócios que o então vice-presidente Biden fez junto ao filho dele na Ucrânia. Já o Biden pegou pesado na questão em especial da pandemia, dizendo que ele não teve responsabilidade, e essa parte que a gente ouviu no final com relação ao racismo, né? Com o Trump dizendo que é a pessoa menos racista naquela sala, no debate, enquanto o Biden dizendo que ele é o presidente mais racista da história dos Estados Unidos. Nessa reta final de campanha, foi um debate que ajudou, sim, ao eleitor indeciso se posicionar e mostrar um pouco como é possível, né, também organizar um debate que todo mundo consiga compreender, mesmo que de forma divergente, o que pensa um e o que pensa o outro candidato. Pois não, é o Eduardo Barão trazendo a repercussão pra gente então ao vivo aqui direto dos Estados Unidos, né, Barão? Agora é reta final da campanha, a eleição acontece no dia 3, mas já tem um número recorde de votos computados, né? O sistema americano é diferente, a gente tem falado sobre isso aí na programação aqui da Rádio Bandeirantes, permite o voto antes dos eleitores que encaminham pelo correio, né, a sua opção de escolha. E os estados-chaves, mais uma vez, voltam a ser os alvos principais dos candidatos, o candidato democrata e o candidato republicano, o Donald Trump tentando virar esse jogo, porque as pesquisas ainda mostram uma vantagem para o candidato Joe Biden, né, Barão? Exatamente, Pedro. Assim como no Brasil, a gente tem algumas pesquisas que estão sendo diárias por aqui. E essa diferença do Biden para o Trump já foi maior. Ela tem caído nos últimos dias, né? O levantamento de ontem, por exemplo, de instituto que compila, que junta todas as pesquisas aqui, dava que a diferença é de 7,5 pontos. 2 dias antes chegou a 8,4 pontos, ou seja, vem caindo a vantagem do Biden para o Trump. Não tem nenhuma pesquisa de hoje ainda referente especificamente a essa opinião do eleitor americano com relação ao debate. Agora você tem razão, é uma votação sem precedentes na quantidade de eleitores da história. Mais de 40 milhões de votos já foram dados, seja pelos correios, seja pessoalmente. Filas e mais filas em alguns estados. É uma eleição completamente diferente da eleição brasileira. Na mesma cédula eleitoral, dependendo do estado, não há o voto só para o presidente. Tem ali o voto eventualmente para o governador, para o senador, para o deputado, mas tem ali coisas muito pontuais daquela região. Aborto, escola, assuntos que o eleitor pode definir na mesma cédula de votação. Mas sem dúvida nenhuma, a eleição que está sendo muito questionada aqui. Os institutos foram muito questionados em 2016 e dizem que agora mudaram a formulação de aferição, principalmente nos estados-chave. Diferente do Brasil, não é a maioria necessariamente que vence a eleição, você precisa ganhar nos estados-chaves para ter mais delegados e aí sim conquistar a Casa Branca. Na última eleição, por exemplo, a Hillary teve mais votos no total do que o Trump, mas como o Trump foi melhor nos estados-chave, conseguiu conquistar a eleição. É isso aí. Eduardo Barão, correspondente da Rádio Bandeirantes. Cláudio Humberto. Bom dia, Cláudio. Oi, Barão, muito bom dia a todos. Barão, muito bom dia. Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, você se refere às denúncias que foram publicadas por um tabloide americano contra o filho do candidato Joe Biden. Esse tabloide é o jornal mais antigo em circulação nos Estados Unidos, é o quarto maior, está entre os 4 maiores jornais americanos, chama-se New York Post. E a reportagem, eu vi uma sequência de reportagens mostrando, inclusive, a transcrição, a reprodução de e-mails comprometedores envolvendo as negociatas do filho do Joe Biden. Por que, na sua avaliação, a imprensa norte-americana ignorou completamente essa denúncia, e não apenas a imprensa americana, a imprensa estrangeira também? É um assunto que meio que passou ao largo. Isso pode demonstrar assim, um envolvimento dessa imprensa na campanha ou na torcida por Joe Biden? Você não tem dúvida nenhuma, Cláudio, que aqui a imprensa se posiciona de uma forma muito clara, mas pairam sérias dúvidas sobre a veracidade desses e-mails, né? Eu teria sido levado para uma loja, um computador, um laptop
que seria do filho do Biden, mas ninguém tem certeza se de fato esse computador era do filho do Biden. O jornalista que escreveu essa reportagem no New York Post preferiu não assinar a reportagem, dizendo que não tinha convicção do que estava escrevendo, para você ter uma ideia de como não há muita certeza sobre isso. Agora, cabe a quem está sendo denunciado, né, tanto o Biden quanto o filho, explicarem o que aconteceu. Eles dizem que tudo é mentira. Tem uma outra denúncia que saiu aqui no New York Times, que também não teve grande repercussão, e também pairam dúvidas, né, sobre a posição política de um outro jornal. O New York Times está claramente a favor do Biden, né, dizendo que o Trump tem conta na China, né, que é algo que não dá também para ter certeza. Como assim ele tem conta na China? Uma conta que seria da empresa, enfim. Então, essa reta final de campanha sempre aparecem denúncias por aqui. E cabe, sim, para o Biden explicar essa história. Ele disse que é mentira, que nunca teve nenhuma relação, que não ajudou o filho, nem nessa, nem nenhuma outra negociação. Mas você não tenha dúvida nenhuma que a imprensa daqui se posiciona de uma forma muito clara, muitas vezes, em quem está defendendo, seja de um lado, seja do outro. Eduardo Barão volta ao longo da programação aqui da Rádio Bandeirantes com mais informações da repercussão desse debate e essa reta final que vai ser acompanhada por todos nós. Afinal de contas, estamos falando do cargo político mais importante do mundo, esse de presidente dos Estados Unidos. Bom trabalho para você por aí, Barão. Para vocês também. Um grande abraço, um ótimo dia para todos. Muito obrigada, Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos.